Olá, como vai? Espero que você esteja bem. Um rapaz queria comprar um automóvel. E ele estava na sua casa e caiu uma chuva torrencial, uma tempestade. E ele falou com a esposa dele assim: meu bem, eu vou aproveitar essa tempestade e vou comprar esse carro agora, porque ninguém vai na concessionária comprar carro, então eu posso conseguir um preço melhor. Então ele se preparou e aquela chuva absurda caindo, ele foi para a concessionária. Quando ele chegou lá na porta, assim, lá no portão, na entrada do estacionamento, o vendedor olhou para os colegas e falou assim: olha ali, ó, esse cara tá louco para comprar um carro, eu vou vender um carro para ele hoje, porque vim aqui numa tempestade dessa, só um louco, ou então porque ele tá com muita necessidade. E o rapaz pensando que ia conseguir mais fácil por causa da tempestade. O que eu quero falar hoje então sobre isso? É sobre pontos de vista. Pontos de vista da vida, sobre a vida. Eu tenho estudado muito sobre isso, sabe? Sobre como que nós enxergamos o que nos acontece ou o que deixa de acontecer conosco, o que acontece com as outras pessoas. Ontem eu recebi uma notícia triste, um amigo com o qual eu trabalhei, mas há 20 anos, ele teve uma parada cardíaca e faleceu. Aparentemente, por pouco que eu sei, não tinha nada tão específico assim, mas de repente passou mal e morreu. E já perdi muitos amigos, muitos contemporâneos, e percebi que eu estou envelhecendo e que a minha senha também está só chegando, sabe? Mas eu acredito que eu já passei minha senha para outros aí várias vezes. Eu espero passar mais vezes ainda. Uma vez, conversando com alguns amigos, eu perguntei para eles assim: quando você chegar diante de Deus, aí eu já estava especulando, né, uma boa coisa, que eles iriam para o céu, né? O que eles esperariam que Deus dissesse para eles, né? Cada um deu uma resposta. Eu falei assim: eu espero que Deus fale comigo assim: rapaz, você demorou, e o tempo que eu estou te esperando aqui. Mas isso tudo é ponto de vista. Quais os pontos de vista que nós temos na nossa vida? Eu vou dar alguns exemplos aqui, pelo menos 3, sobre o pessimista e sobre o otimista. É claro que a vida não é feita de otimismo somente, né? Mas quando você é otimista, você difere tanto do pessimista, óbvio que é o oposto, porque quando o pessimista sofre, aquilo pelo qual ele sofreu não acontece, ele já sofreu, ele já perdeu. O otimista é o contrário. Ele tem o otimismo, ele espera por algo bom, algo melhor. Se esse algo não acontecer, ele vai sofrer só depois que aquilo realmente não aconteceu, se concretizar como negativo. Ou seja, ele vai sofrer menos do que o pessimista em todas as hipóteses. Então, um exemplo aqui. O pessimista, ele vê o gigante. O otimista, ele vê a vitória. Eu coloquei esse item aqui por quê? Porque todo mundo conhece a história bíblica de Davi, né, e Golias. Obviamente, se você for pesquisar e ler a história toda, e os cristãos especialmente creem que ela é uma história verídica, porque é uma história contada, não é uma história, é uma história, né? Com H-I, ela é verdadeira. Você vai reparar que o rei ainda não, Davi era uma criança, ele não tinha a menor possibilidade de vencer um monstro, um gigante daquele. Só o colete que o gigante usava era mais pesado do que o próprio Davi. Então, é melhor errar a omitir. É melhor perder do que ter medo de tentar uma vitória. Eu vi uma vez um técnico de futebol falando, eu sei o nome dele, mas não vou me referir a ele aqui, até porque muitos não devem nem gostar muito dele, e também não sei se a frase é dele. Ele dizia o seguinte: o medo de vencer leva a pessoa a perder. Então, se eu consigo adquirir, desenvolver otimismo em mim, nada vai me barrar. Mesmo que dê errado lá na frente aquilo que eu tinha a impressão que seria bom, que daria certo. Então, quando algo não der certo, mude a rota. Tenha um plano B, por exemplo, mas não perca a essência de lutar, de brigar, de ter coragem de enfrentar.
Quantas pessoas perdem? Quantas pessoas tentam coisas e não conseguem? Você já parou para imaginar qual é o sofrimento de uma pessoa que, por exemplo, perdeu uma ou as duas pernas? Você já pensou o sofrimento de uma pessoa que perdeu, por exemplo, um braço? Especialmente se ele for destro e perdeu o direito, por exemplo, ou o canhoto perdeu o esquerdo. Eu operei uma vez o meu ombro direito, meu tendão arrebentou, eu fiz uma cirurgia. Você tem que ver a dificuldade que foi para eu fazer as tarefas comuns do dia a dia com o braço esquerdo. Eu não conseguia escovar os dentes com o braço esquerdo. Eu estou usando aparelho. Se eu hoje não tiver condição de usar um dos meus braços, eu não tenho como passar o fio dental aqui no meu dente, nos meus dentes. Então, nem todos, olha que coisa interessante, usam óculos, mas todos têm uma lente diferente para enxergar a vida. Cada um tem uma lente diferente para enxergar a vida. As pessoas pensam diferente, agem diferente, e algumas atitudes nós nem compreendemos. A gente pensa, mas por que fulano fez isso? Por que aquele cidadão abriu mão do conforto da sua casa, do seu lar, para ir viver debaixo da ponte? Eu conheci um jovem, era adolescente, ele tinha tudo na sua casa, ele tinha um quarto só dele, com banheiro, a avó levava tudo para ele tinha tudo, tinha roupa lavada, tinha comida, levava chá, biscoito, café, lanche, preocupava-se com ele, tinha um chuveiro só para ele no quarto dele, tinha tudo. Sabe o que ele fazia? Ele saía de casa e ia lá para debaixo da ponte usar droga. Eu conversei com ele um dia e falei com ele, ô fulano, eu não vou falar o nome porque a família nem sabe que eu estou falando isso aqui. Eu disse, ô fulano de tal, por que você faz isso? Você tem tudo aqui, por que você gosta de ir lá? Ele fala, é lá que eu gosto de estar. A lente dele era absurdamente diferente da minha lente. Ele tinha algo lá debaixo daquela ponte, que a psicologia chama de sentimento de pertencimento. Se você tem alguém na sua casa que tem falhas, aspas, né? Falhas comuns sociais, quanto mais você falar com essa pessoa, você tem que parar com isso, você não pode fazer isso. Quanto mais você falar, mais você enche a cabeça dele e ele se sente distante, diferente do ambiente onde ele está. Quando ele chega no ambiente lá fora, no meio dos amigos que fazem o mesmo que ele vai ter o sentimento de pertencimento lá e não aqui. O que ele vai fazer? Ele vai começar a descobrir que a, aspas, felicidade dele está lá e não aqui. É o sentimento de pertencimento que ele tem lá. Um segundo ponto interessante sobre pontos de vista é: o pessimista, ele vê as falhas, mas o otimista não. O otimista vê a possibilidade de perdoar. O otimista vê a possibilidade de corrigir, de consertar. Então é bastante diferente isso. Por exemplo, a verdade é uma luz. É uma luz. Quem mente, por exemplo, ele se afasta dessa esteira luminosa e o que acontece com ele? Ele comete um mal duplo contra si e contra o outro e ele se perde. Ele perde a sua estrutura. Eu lá na academia, eu fui fazer um exercício de puxar e eu perguntei ao instrutor, eu falei, olha aqui, faz diferença eu fazer esses exercícios para o braço com os pés plantados ou um à frente e outro atrás? Aí ele me disse, não faz diferença, desde que você esteja com o seu pé plantado para te dar sustentação. Que frase legal foi essa? O que acontece com a pessoa que se afasta dessa esteira luminosa chamada verdade e pratica mentira? Ela se perde, ela perde o senso de direção, ela não tem o pé plantado, ela não tem uma estrutura mais. Por quê? Porque a mentira é perniciosa, isso não é religião. A mentira faz mal em todos os segmentos sociais, todo segmento da vida humana. A mentira faz mal. Quer ver um exemplo que eu te trago muito interessante sobre pontos de vista também aqui? Não sobre verdade e mentira, mas é a maneira de lidar com as coisas. Por exemplo, em casais, as mulheres cometem um erro ou alguns erros graves que elas nem sabem que estão cometendo. É o uso da palavra, por exemplo, você. As mulheres têm o hábito de dizer assim, você nunca, você sempre. São erros.
Erros graves. Nunca e sempre são tempo demais. São atitudes, decisões e tudo muito, muito grandes, sabe? Se você, especialmente mulheres, porque eu vou explicar aqui, tá? Sem preconceitos. Você pode mudar o sempre para outra coisa. Quer ver um exemplo? O marido chega atrasado. A esposa vai brigar com ele. Ele já sabe que ela vai brigar, porque ele sabe que ele chegou atrasado, e ele sabe que ele não vai ficar perto dela. O que ele faz? Ele já entra armado. Quando ele chega, ela diz assim: "Ai, você, de novo, você sempre chega atrasado." Aí ele fala assim: "Ah, não enche não", e sai e se afasta dela. Por quê? Porque ele não está confortável ali perto daquela pessoa. Ah, então o que a mulher deve fazer? Explica aí. Tá bom, eu vou te dar uma dica. Se você quiser aprender e praticar, você vai ver que cola. Em vez de você dizer, você sempre chega atrasado, você pode dizer assim: "Amor, ou meu bem, querido, o jeito que você trata o seu marido, eu estava preocupada com você, porque você não chegava. Eu fiquei muito preocupada. Está tudo bem?" Ele vai tomar um choque, porque ele já está preparado, está armado para te dizer, para não encher a paciência não, e vai fugir lá para o banheiro, para a geladeira, pegar uma cerveja, ou ligar para um amigo, mexer no WhatsApp. Você desarma. Quer ver outra? "Ai, você nunca se preocupa comigo." A mulher fala isso com o marido. Ai, não adianta, sabe por quê? Todo dia você vai falar e todo dia ele vai arrumar uma desculpa, vai afastar, vai dizer que você é chata, que você não sabe dar valor, que ele não deixa faltar nada dentro de casa, e vai ser assim, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40, talvez vão viver 50 anos, mais do que isso, com essa briguinha todo dia. Quer mudar isso? Em vez de dizer, "Você não se preocupa comigo", você diga, "Oh amor, eu estou triste, porque parece que você nem se preocupa mais comigo." Ele não vai ter reação. Porque todas as vezes que você faz uma acusação, ele já está preparado para desvencilhar, para fugir. Quer ver? "Ah, não, você não gosta mais de mim, as suas atitudes provam isso." E ele vai falar, "Eu já cansei de te falar, senão eu tinha ido embora, eu não tinha casado com você, eu tinha separado." E vai fugir de novo. Inverte, fala assim, "Meu amor, eu sofro tanto porque parece que você não está gostando mais de mim." Olha a diferença. Em vez de você pegar o "você", sempre, todo dia, nunca, para com isso. Essas acusações viram comuns no dia a dia das pessoas. Agora, quer ver um outro exemplo de ponto de vista para a gente encerrar? O otimista, ele é diferente do pessimista e agrada as pessoas com as quais vive. Veja bem, o pessimista, ele vê a culpa. O otimista não. Ele vê a carência de afeto do outro. Eu sempre falei com as pessoas, eu sempre trabalhei muito com casais, eu sempre dizia assim, evite colocar culpa e dizer, de quem que é a culpa então? Quando nós procuramos culpa, nós queremos punir alguém. A palavra culpa, ela denota já uma ideia de quem tem culpa tem que ser responsabilizado. Então todas as vezes fala assim, quem que é o culpado? Vai dar medo em todo mundo. Ninguém quer ser culpado. Ninguém quer ser culpado. Ninguém quer carregar culpa de nada. Até o próprio Filho de Deus, Cristo, quando Jesus chegou diante do seu acusador, ele disse, "Mas você é o Filho de Deus?" Querendo que ele dissesse que sim para ele ser acusado. Ele disse, "Mas você mesmo que está dizendo, ou os outros te disseram isso?" Então, veja bem, pare de procurar culpa. A culpa, ela só tem um sentido: procurar um jeito de punir pela culpa. Eu falei de academia agora há pouco, achei interessante. Uma moça, ela estava muito acima do peso e tal, e morria de vergonha de todo mundo, das pessoas. Ela tinha uma ideia que todo mundo estava olhando para ela, todo mundo aí estava criticando e etc. E isso é comum. É comum na pessoa que está com excesso de peso, com falta de peso, muito alta, muito baixa, muito de lado, muito fechado, muito triste, muito alegre, né? Porque a sociedade é isso. Sempre haverá alguma coisa que você vai achar que os outros estão olhando em você. O homem não gosta da calvície, a mulher não gosta que as coisas caiam, né? Então nós estamos sempre nessa. E uma moça estava com excesso de peso, resolveu ir para a academia depois de muita resistência.
Foi lá, se matriculou, entrou e foi lá fazer seus exercícios no primeiro dia. Entrou e fez os exercícios e tal. Quando ela ia saindo já, a funcionária disse: e aí, minha querida, você gostou da nossa academia? Vai continuar conosco? Achou bom? Ela falou: detestei. Que isso? Porque tem todos os aparelhos, o ambiente é bom, refrigerado, tem banheiros, tem água, tem tudo. O que aconteceu? Ela disse: aqui as pessoas não tiram os olhos da gente, todos ficaram me olhando o tempo todo do exercício, eu morri de vergonha lá, estou indo embora, não volto aqui nunca mais. A funcionária disse: não, querida, é porque você ficou debaixo de onde está o relógio. Isso são pontos de vista. Para a gente fechar, para a gente encerrar, entenda o seguinte: quem tem ponto de vista diferente do nosso, não quer dizer que seja nosso inimigo ou inimiga. O ponto de vista diferente é algo tão maravilhoso que abre o nosso entendimento, a nossa visão. Eu fiz um comentário outro dia, uma reflexão escrita, que eu escrevo todas as manhãs, falando sobre o idoso e o velho, a diferença entre eles, e bem curtinho aqui, bem rapidinho. O idoso é aquele que tem uma idade acima dos 60 anos, no caso do Brasil, que é uma previsão no nosso país, e o velho é aquele que pode ter 30 e 40, que ele não abre para o novo, ele não abre para nova possibilidade. Quem pensa diferente dele é seu inimigo, quem não pensa igual ele é idiota, é imbecil, está fazendo errado. Então, não se contamine com olhares maldosos, não se contamine com indiretas, com falácias sem sentido, com mentiras ou com fofocas. E estou te dizendo isso sabendo que não é fácil, porque eu também passo por isso. Eu sofro muito com mentiras. Quando alguém fala algo que eu não fiz, faço fofoca, eu entro em desespero, sabe? Eu fico chateadíssimo. Por quê? Porque no meu entendimento, eu sei que não fiz aquilo. E que várias pessoas vão pensar mal de mim por algo que eu não fiz. Então eu também costumo sofrer com isso. Mas eu estou aprendendo a lidar com isso. Fazendo como? Eu faço uma substituição. Eu substituo o que nós chamamos de problemas, o meu amigo chama de desafios. Cada desafio eu faço uma substituição daquilo. Eu reproduzo aquilo olhando o lado bom daquilo. Inclusive tem um livro chamado O Lado Bom, do Alan Pearce. Se você puder comprar, ele é maravilhoso. Para a gente encerrar de vez agora, uma pitada de amor tempera qualquer atitude maldosa. Amor é uma palavra pequena que faz grande diferença. Se você entender isso e observar os pontos de vista das outras pessoas e os seus pontos de vista, você vai aprender a viver melhor, sofrer menos e ser mais feliz. Tenha um bom ponto de vista, dê um like nesse vídeo e se inscreva no meu canal. Meu nome é Sérgio Cândido de Carvalho. Vai lá no YouTube, não te custa nada, tá bom? Eu tenho um ponto de vista muito interessante. Você vai me ajudar. Um abraço, até o próximo.